Essa questão do fair play financeiro, eu concordo plenamente com a visão do Alexandre Matos, com a forma que ele enxerga essa questão do fair play financeiro. Por quê? Porque o fair play financeiro que eles querem fazer é aquele de o clube só pode gastar o que ele arrecada, correto? Beleza, se o clube só pode gastar o que ele arrecada, o Flamengo vai estar sempre na frente de todo mundo, o Corinthians vai estar sempre na frente de todo mundo, e assim sucessivamente, né? Aí você vai ter aí Corinthians, Flamengo, ou Flamengo e Corinthians, aí você vai ter o São Paulo, você vai ter o Palmeiras, aí o Cruzeiro, aí Vasco, Grêmio, Inter, rival, e assim vai. E os pequenos vão morrendo, né? E é assim mesmo que acontece. Se você for observar, por exemplo, na Inglaterra, que é a maior competição futebolística na minha avaliação, só ganham os brutos. Os outros ali estão disputando e tal, jogam futebol corajoso, mas não chega. Não chega, né? E essa é a realidade. Essa é a realidade. Só que aí o que acontece? Eu concordo e discordo. Eu mais concordo do que discordo. Por quê? Não tô falando porque o Cruzeiro tem torcida grande, porque arrecada 300, 400 milhões por ano. Não, não é isso. Não é isso não. Eu tô falando isso por quê? Porque hoje o clube que não virar SAF vai dar gato preto. O clube que não virar SAF vai dar ruim pra ele. Isso aí é um fato. Correto? O Corinthians, se não virar SAF, gente, daqui a pouco tá na merda. O Inter, da mesma forma. O Grêmio, não adianta. Não adianta, porque a associação não se sustenta. Só que eu penso da seguinte forma. O clube, a partir do momento que virou SAF, ele tem um dono. O dono dele tem dinheiro pra gastar e vai honrar com os compromissos, ele pode gastar quanto ele quiser. Eu acredito que o fair play tem que ser assim. Agora, se o cara não honrar com o compromisso dele, aí tem que punir. Aí tem que punir mesmo. Caso contrário, senão fica muito fácil. Aí você polariza o futebol. Eu vi lá o John Textor pedindo. Depois eu vi o Flamengo pedindo fair play dos clubes. Não, tá errado. Tá errado. O Botafogo gastou mais do que o Cruzeiro. O Botafogo deve ter gasto aí, nos 2 últimos anos, uns 400 milhões de reais. Com a montagem do timaço que tem. Muita gente fica olhando só nomes, mas o Botafogo tem um timaço. E um elenco muito bom. Ô, gente, Tiquinho Soares é reserva lá. O Tiquinho Soares é reserva no Botafogo. Eu queria ele aqui no Cruzeiro jogando de titular camisa 9. Porque o cara sabe fazer gol, o cara sabe jogar bola. Ele é reserva lá. Só pra você ter mais ou menos uma base assim. Então, se o dono tem dinheiro e tá bancando, deixa arder, meu compadre. Deixa arder. Essa que é a realidade. E por falar em deixar arder, observa o Internacional. Internacional, até anotei aqui, ó. Adiantou direitos de transmissões deles até 2030, se eu não me engano. Pra poder montar um super time. E montou, tá? Bobo é quem acha que o time do Inter é bobo, é ruim. Não é. É um baita de um time. Só não deu liga. Só não deu liga. E muito em função da tragédia que aconteceu pro lado de lá. Mas isso aí é outro departamento. O Internacional montou um timaço. Fez igualzinho o Cruzeiro fez aqui. O Wagner Pires de Sá, eu lembro como se fosse hoje. Wagner Pires de Sá disse, eu vou quebrar o Cruzeiro, mas que eu vou ser campeão, eu vou. E ele fez. Ele cumpriu com a palavra dele. É um homem de palavra. Gastou, quebrou o clube e foi campeão. Ele fez. Que, aliás, eu ia tocar nesse assunto aqui. Eu tava até conversando com um amigo aqui. Tava falando com o Tairone a respeito disso. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Porque senão acaba que eu vou falar coisa aqui que vai desagradar muita gente. E eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero problema na minha vida, não. Tô legal de problema. A real é, esse assunto do Wagner Pires Sá e Thaí Machado, né? Esse arquivamento de processo. Tem angu nesse caroço. Tem caroço nesse angu. Só que eu não vou entrar nesse mérito, não. Não vou nem falar desse assunto aqui. Desisti, viu, Tairone? Desisti, vou falar disso, não. Aí o que acontece? Internacional saiu comprando jogador à torta e à direita. Inclusive jogadores que o Cruzeiro queria, eles atravessaram e compraram. E tá lá. Beleza. Gastou o que tinha e o que não tinha. Montou um super time. Comprou o Wesley na mão do Cruzeiro e vendeu o Maurício pro Palmeiras por milhões de dólares, de euros. Né? E agora o Internacional tá devendo o Cruzeiro uma bagatela desde o dia 7 do mês passado de 2 milhões e 800 mil reais, que é uma parcela que tá atrasada. Não me adianta vir com conversinha pra boi dormir de que o Internacional passou por um momento de tragédia. Passou. Nós somos solícitos com o povo lá do Sul, que tá passando pelo que tá passando, que passou principalmente. Mas o Internacional continua gerando as suas receitas e eu não quero saber se gastou mais do que deveria gastar. O que aconteceu lá, nós somos empáticos, sofremos com eles, mas aqui, amizade, negócio à parte, tem que pagar. Tem que pagar o que deve para o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque quando o Cruzeiro tava passando por essa pendenga terrível aí atrás, vocês foram um dos que foram pras redes sociais fazer piadinha com o Cruzeiro. Torcedores do Internacional foram pras redes sociais fazer piada com o Cruzeiro. Então não é nem em função disso, não. É função de ter credibilidade no mercado, honrar com a palavra de vocês. Paguem o que vocês devem para o Cruzeiro. E o Cruzeiro vai sim entrar na justiça contra vocês, porque vocês venderam o Maurício, colocou o dinheiro, sabe lá Deus onde, porque deve todo mundo, e não pagou o Cruzeiro o que tinha que pagar. Então tem que pagar, tá? Tem que pagar. Se você tá devendo, pague, pra depois você luxar. Tem jogador no elenco do Internacional recebendo 2 milhões. O Wesley saiu daqui recebendo 400 milhões de reais e tá recebendo dobrado lá no Internacional. Se é que estão recebendo, né? Se é que estão recebendo. Só que também é outra coisa que eu não quero nem saber, não faço um pingo de questão. O que eu quero, de fato, é que paguem aquilo que devem pra o Cruzeiro. Porque quando o Cruzeiro tava devendo, até o Atlético Goianiense veio a público fazer chacota do Cruzeiro.
O América falou que o Cruzeiro estava quebrado. Inclusive, o presidente do Coelhinho da Páscoa veio a público e falou assim: quem tem dinheiro lá é só o Pedrinho. Pois é, o Pedrinho é o dono agora. Então, se era só ele que tinha dinheiro, o Cruzeiro tá bilionário no mercado. Mas vocês todos... Gente, eu não sou empático com time nenhum do futebol brasileiro. Nenhum. Nenhum. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Vasco da Gama, Botafogo, Atlético do Paraná, rival. Eu não sou solícito com nenhum de vocês. Eu quero que vocês passem aquilo que o Cruzeiro passou, só que de forma triplicada ou, se possível, quadruplicada. É exatamente isso. Eu tenho um amigo corintiano, que tá aqui acompanhando a gente, inclusive, que sempre foi solícito com a gente, sempre trocou uma ideia. Com ele, eu sou solícito. Com o clube dele, eu não sou. Sabe por quê? Porque o restante dos torcedores fizeram chacota do Cruzeiro. Na cabeça deles, o Cruzeiro já tinha acabado, já tinha falido, ia ficar extinto e ia mesmo. Se não fosse o Ronaldo, ia mesmo. Tava conversando isso com o Tairone, e ia mesmo. Porque ninguém conseguia ver uma solução para o Cruzeiro. Nem o Conselho Gestor, que assumiu nossa instituição, nem o Conselho Gestor viu solução para o Cruzeiro. A solução mais viável que encontraram era acabar com o clube e refundar. Ou vocês acham... Aqui, deixa eu chegar mais perto aqui de vocês. Ou vocês acham que aquilo ali é uma fala só do Vitório Medioli? Vitório Medioli era o porta-voz do grupo. Pra ele falar o que foi falado, teve toda uma conversa de bastidor. Teve todo um levantamento da dívida do Cruzeiro. E, coletivamente, o entendimento de que não dava mais. E que acabou o Cruzeiro. Vamos refundar, porque esse aqui não tem como mexer. Aí, veio o camarada aqui, né? Resolveu o problema do Cruzeiro. Mas as outras torcidas, as outras instituições, os outros clubes estavam rindo e fazendo piada do Cruzeiro nas redes sociais. Então, Internacional aqui, ó, faça o favor de pagar o Cruzeiro. Porque senão eu vou fazer o possível, o máximo que eu puder, de viralizar cobrando vocês, até chegar aí. Paga o Cruzeiro. Paga o Cruzeiro. Eu não quero saber do que você passou, do que você tá passando. Eu não quero saber. O Internacional é uma instituição rica. O povo pobre do Rio Grande do Sul, a gente é solícito com eles pelo que passaram aí, que estão passando ainda para reconstruir a vida deles. Vocês não. Não quero nem saber. Eu quero que vocês pagam o Cruzeiro. São 2.800.000. O Cruzeiro tá levando vocês na justiça. E a partir daí, vocês sabem, né? Só precisa de um pra abrir a porta. Assim como aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai levar na justiça, vai pendurar vocês, vai processar vocês e vocês vão ter que pagar a gente. Querendo ou não querendo. E nós não queremos o Wesley de volta, não. Fica com esse Curupira aí. Fica com esse Curupira aí. E aliás, por falar em Curupira, eu gostei demais da atitude do Marlon com ele no jogo no Mineirão. Eu gostei muito. Que ele arrumou um enrosco com o Marlon lá na lateral do campo, na linha de fundo, e depois vai colocar a mão no Marlon. Não tem conversa, põe a mão em mim, não. E é assim mesmo que tem que tratar. Um camarada que saiu daqui falando mal do elenco do Cruzeiro, depois vem querer ficar de conversinha. Não tem conversa com você não, irmão. Não põe a mão em mim, não. Coloca a mão em mim, não. Gostei do Marlon, me representou dentro de campo. Porque o Curupira não respeitou nossa instituição e muito menos os jogadores que jogavam com ele e que estão todos aqui no Cruzeiro ainda. Então não tem coleguismo, não. Assim como não tem coleguismo com vocês, viu, Internacional? Amigo de vocês é o rival, pede dinheiro emprestado pra eles devem ter. Pede emprestado pra eles e paga o Cruzeiro. Aqui não tem ninguém fazendo caridade, não. Aqui não é casa de caridade, não. Beleza? Então paga o que vocês devem. E tenho dito.